Olá, bem-vindos a essa aula. Aula essa onde nós vamos começar a ver algumas características da álgebra dos vetores. Antes de vermos a definição rigorosa de vetor, nós vamos falar ainda mais um pouco sobre coordenadas e depois vamos, como quase sempre ao longo desse curso, fazer um apelo geométrico para nos ajudar a explanar melhor os conceitos aqui. Eu vou tentar justificar aqui uma coisa que se costuma chamar de fórmula para encontrar o ponto médio de um segmento quando os extremos são fornecidos, ou seja, quando as coordenadas dos extremos de um segmento são fornecidas. Digamos, nós temos dois pontos no plano cartesiano, xa, ya, e um ponto B de coordenadas xb, yb. Digamos que eu esteja querendo encontrar o ponto médio desse segmento, que eu vou chamar de M. Eu vou para isso utilizar geometria elementar mesmo. Antes de mais nada, convém nos situarmos melhor aqui nesse plano cartesiano. Vamos prestar um pouco mais de atenção para as coordenadas. Essa altura aqui é o YB, que é essa, né? Esse aqui é o YB, esse aqui é o YA, né? A altura do A. Esse aqui é o XA, né? Esse aqui é o X do B. Algo parecido com o que nós fizemos na aula anterior. É claro que esse ângulo aqui nós estamos tomando como um ângulo reto. E este ponto aqui especificamente, que está sem nome, vou chamar aqui de ponto P. Esse ponto tem a abscissa XB. E a ordenada dele, que é essa altura, é YA, né? Vamos nos lembrar que nós estamos querendo encontrar as coordenadas deste ponto médio, deste segmento. Eu vou montar aqui um outro triângulo retângulo e me valer de um teorema da geometria plana que diz o seguinte. Se você tem um triângulo, retângulo ou não, tá, gente? Se você tem um triângulo e pelo ponto médio de um dos lados você traça uma paralela ao outro, então essa paralela aqui, são paralelas, né? Porque ambas fazem ângulo reto com a mesma reta. Então se você tem um triângulo e pelo ponto médio de um dos lados você traça uma paralela, digamos, à base, essa paralela irá bater no ponto médio deste outro lado também. Repetindo, se você pega o ponto médio de um dos lados do triângulo, e por esse ponto médio você traça uma paralela à base, o nome desse teorema é teorema da base média. Essa paralela irá bater no outro lado também na metade, certo? Essa outra paralela aqui, ela bate na metade desse segmento. Não vou dar nome para esse pontinho aqui, acho que não vai ser necessário não. Mas de posse disso daí, acho que a gente já consegue raciocinar para obter as coordenadas do ponto médio. Vejam, primeiro, era interessante sabermos que tamanho é este aqui, para depois considerarmos a metade. Mas esse aqui é fácil, né? Este tamanho aqui é o mesmo que esse, e a diferença é entre as ordenadas dos pontos B e A, né? Nós já sabíamos isso. Isso aqui é YB menos YA. Agora esse vermelhinho aqui fica fácil. Uma vez que isso daqui é YB menos YA, então esse pedaço vermelho, que nós sabemos ser a metade desse cara, vai ser YB menos YA sobre 2, né? Esse pedacinho vermelho é YB menos YA sobre 2. Agora vejam, de posse disso, nós temos como encontrar agora essa altura aqui que eu vou destacar de amarelo, essa altura aqui, ó. Essa altura aí que eu destaquei de amarelo é precisamente a ordenada deste ponto M. Ou seja, se nós acharmos esta altura aqui, estaremos achando a segunda coordenada do ponto médio. Era fácil, né? Esse comprimento é YB menos YA sobre 2. Se eu somar esse comprimento com este outro aqui, que eu vou colocar em azul,
eu obterei este tamanho aqui em amarelo, não é verdade? Eu obterei esse tamanho em amarelo. Esse azul aqui, esse tamanho azul é o YA. Vamos fazer o cálculo aqui embaixo. YA, estou somando este cara com isto aqui. Com YB menos YA sobre 2. Se você for fazer o cálculo com calma, tirando o MMC, você vai obter que isso aqui é YB mais YA sobre 2, ou tanto faz YA mais YB sobre 2. Então está aí achada a segunda coordenada do ponto médio. De uma forma muito parecida, vamos encontrar a primeira coordenada desse ponto médio aí. O teorema da base média, que dizia que se pelo ponto médio de um dos lados do triângulo eu traço uma paralela à base, então essa paralela vai tocar o outro lado também na metade. Além disso, esse teorema fala que este comprimento aqui da chamada base média é metade dessa base aqui do triângulo. Então quer dizer, além de tocar no ponto médio desse lado, ele mede a metade desta base. Mas vejam, esta base é fácil de nós vermos qual é o tamanho dela, né? É xb menos xa, isso até já sabíamos calcular desde a aula passada, né? Então esse comprimento aqui, em vermelho, é xb menos xa sobre 2. Esse comprimento aqui em vermelho é xb menos xa sobre 2. Agora veja, o ponto M tem o x do M e tem o y do M, que nós já sabemos quem é. O y do ponto médio é esse daqui. O x do ponto médio tem várias formas de nós descobrirmos esse tamanho aqui. Como é que eu farei isso? Eu vou fazer da seguinte forma. O x do ponto M vai ser este tamanho menos este aqui, né? Reparem, esse é o x do M, aquilo que sobra. É a abscissa do ponto M. Este comprimento menos este. Ou seja, xb menos este aqui, que é xb menos xa sobre 2. Então, o x do ponto M é xb menos xa sobre 2. Você vai ver, caso faça o cálculo corretamente, você vai ver que isso aqui vai dar xb mais xa sobre 2 ou xa mais xb sobre 2. Então está aí achada a primeira coordenada, ou seja, a abscissa do ponto médio, xa mais xb sobre 2. Em suma, quando são fornecidas as coordenadas dos extremos, dos pontos extremos de um segmento, então para você encontrar o ponto médio desse segmento, basta você tomar as médias aritméticas aqui das abscissas e aqui das ordenadas. Agora eu afirmo, sem no entanto me obrigar a provar, que no espaço tridimensional a coisa funciona do mesmo jeito. Se no espaço são fornecidas as coordenadas de dois pontos A e B, digamos aí como está na figura, e eu estou interessado em saber quais são as coordenadas do ponto médio, então basta que eu tire as médias aritméticas, coordenada a coordenada. Então isso aqui vai ser xa mais xb sobre 2, ya mais yb sobre 2 e za mais zb sobre 2. As três coordenadas do ponto médio são assim obtidas. E isso, diga-se de passagem, se estende para n dimensões. Como estamos falando em coordenadas, vamos aproveitar aqui para exibir um exemplo que mostra como a escolha correta do sistema de coordenadas pode ajudar muito na resolução de alguns problemas. Eu vou tomar aqui um exemplo de um dos livros do professor Elon Lages Lima, que foi um dos maiores matemáticos do país. Vamos adaptar o exemplo que ele escreveu no livro dele. Seja M o ponto médio da hipotenusa BC de um triângulo retângulo ABC.
Se a hipotenusa é BC, isso significa que o ângulo reto está no vértice A, né? Então, nós teríamos algo, digamos, que poderia ser representado desta forma. E M, como ele falou ali, é o ponto médio dessa hipotenusa. Seja M o ponto médio da hipotenusa BC de um triângulo retângulo ABC. Mostrar que o comprimento do segmento AM é metade do comprimento da hipotenusa. Existem várias maneiras de nós demonstrarmos este fato. Se, entretanto, nós quisermos usar coordenadas, a coisa continua simples e muitas das vezes até nos auxilia mais. Vamos resolver isso aqui escolhendo um sistema de coordenadas, ou seja, vamos tentar usar geometria analítica. Eu vou escolher convenientemente a origem como sendo o vértice A do ângulo reto desse triângulo. E vou postá-lo aqui. Digamos que esse seja o vértice B e este seja o vértice C. Para respeitarmos a nomenclatura que estávamos usando desde o início, o lado oposto ao vértice B, eu vou dizer que ele tem comprimento Bzinho, e o lado oposto ao vértice C, eu direi que tem comprimento Czinho. O mais importante aqui, no entanto, é identificarmos as coordenadas desses pontos, porque é através de coordenadas que nós estamos querendo resolver esse problema. As coordenadas do ponto A são simplérrimas, né? O A é a origem. Muito bem. Este ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e B, né? E este ponto é o ponto de coordenadas C e 0. Nós tínhamos aqui o ponto M, o ponto médio da hipotenusa. Como é que nós podemos fornecer as coordenadas do ponto médio da hipotenusa? Lembre-se, usando as médias aritméticas. X de um ponto mais o x do outro sobre 2, ou seja, aqui vem C sobre 2. Y de um ponto mais Y do outro sobre 2, então aqui vem B sobre 2. Estão aí, portanto, as duas coordenadas do ponto médio da hipotenusa. Não custa nada lembrarmos do teorema de Pitágoras, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Esse A aqui é o comprimento da hipotenusa, que, portanto, pode ser para nós expresso da seguinte forma: raiz de B2 mais C2. Esse seria o comprimento da hipotenusa. Qual é o comprimento no qual nós estamos interessados? É o comprimento deste segmento AM, chamado de mediana. Mediana num triângulo é um segmento que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Nós queremos saber esse comprimento aqui. Uma vez sabendo as coordenadas dos extremos desse segmento, nós conseguimos, de acordo com a aula passada, encontrar o comprimento desse segmento, que é a distância entre os pontos A e M. É a raiz, nós sabemos disso, né? A diferença desse com esse ao quadrado, dá C sobre 2 ao quadrado, mais esse menos esse ao quadrado, seria B sobre 2 ao quadrado. Então aqui nós teríamos C2 sobre 4 mais B2 sobre 4, ou seja, B2 mais C2 sobre 4, e quando temos a raiz quadrada de uma fração, nós sabemos que é só tomar a raiz de cima, vai ser raiz de B2 mais C2, e a raiz de baixo, que nesse caso é 2. Agora vejam, nós encontramos que a distância entre esses dois pontos, ou seja, o comprimento do segmento AM, é raiz de B2 mais C2 sobre 2, ou seja, é A sobre 2.
metade do comprimento da hipotenusa, como mencionado no enunciado do problema. Vamos voltar a concentrar nossa atenção aqui em alguns segmentos orientados. Vamos fazer primeiro a distinção entre direção e sentido. Uma direção é algo que pode ser identificado como uma reta. Cada reta é uma direção. Para dar mais significado a isso, vamos observar que em cada reta você pode assumir dois sentidos. Cada reta é uma direção que tem dois sentidos. Nesta reta, por exemplo, nós temos esse sentido e o sentido contrário. Que fique bem claro, em cada reta ou em cada direção nós temos dois sentidos a tomar. Por exemplo, na direção norte-sul, nós temos o sentido norte e o sentido sul. Vamos aqui tomar duas retas paralelas e em cada uma delas vamos tomar um segmento orientado. Vou tomar um que não precisam necessariamente ter o mesmo tamanho. Só temos o direito de indagar se dois segmentos orientados possuem o mesmo sentido quando eles já têm a mesma direção. Esses dois têm a mesma direção porque estão em retas paralelas. Uma maneira inocente, porém bastante rigorosa, de verificarmos se os dois segmentos estão no mesmo sentido ou sentido contrário, é ligarmos por um segmento a extremidade de um, a extremidade do outro e a origem de um, a origem do outro. Quando esses dois segmentos se encontram, isto significará para nós que esses segmentos orientados aqui têm sentidos opostos. Por exemplo, esses dois segmentos aqui possuem mesmo sentido porque ligando a origem de um à origem do outro, a extremidade de um à extremidade do outro, esses dois segmentos não se interceptam. Esses dois segmentos, no entanto, não precisam ter mesmo tamanho. Esses dois segmentos que eu assinalei têm a mesma direção e, portanto, vale a pena indagarmos se eles possuem mesmo sentido, o que é verdade. Esses outros dois aqui, mesma direção e sentidos opostos. Nós dizemos que dois segmentos orientados no espaço são equipolentes quando eles têm mesma direção, ou seja, estão em retas paralelas, têm mesmo sentido e têm mesmo tamanho. Uma maneira mais rigorosa de investigarmos isso é a seguinte: eu vou chamar de A a origem de um deles, B a extremidade desse mesmo segmento, C a extremidade do outro e D a origem desse outro. Essa maneira de verificar se esses dois segmentos são equipolentes é verificar que AB, CD nessa ordem é um paralelogramo. ABCD nessa ordem é paralelogramo. Evidentemente, existe uma infinidade de segmentos orientados equipolentes entre si no espaço. Voltando agora ao plano cartesiano, é importante observar que em cada ponto, em qualquer ponto que nós escolhermos, nós podemos colocar um segmento orientado. Nós podemos, na verdade, preencher todo o plano cartesiano com segmentos orientados e vamos escolher aqui primeiro um segmento orientado particular. Vamos escolher esse segmento aí e vamos baseá-lo em cada ponto desses que nós colocamos aí neste sistema cartesiano. Vejam, nós temos então um conjunto de segmentos orientados. Como todos eles são equipolentes entre si, é possível sempre construirmos com dois quaisquer deles, um paralelogramo. O mais importante aqui, entretanto, é o seguinte: como são todos segmentos equipolentes entre si, nós poderíamos escolher um apenas representante de qualquer um deles.
e colocarmos esse representante no local adequado que facilitasse para nós a representação tanto geométrica quanto algébrica dele. Nós poderíamos, por exemplo, colocar um elemento desses na origem, partindo da origem, quando então ficará mais fácil representar todos eles algebricamente e, portanto, ficará mais prático trabalhar com esse ente que, afinal de contas, é o mesmo em todos os pontos. Vejam como fica simples. As coordenadas da extremidade desse segmento orientado, que foi fundado na origem, definem completamente esse segmento orientado. E dessa forma, nós temos, portanto, um paraordenado, simplesmente um paraordenado, que pode definir completamente tamanho, direção e sentido desse ente que pode ser posto em qualquer ponto do plano. Em suma, vejam que para definirmos completamente tamanho, direção e sentido do segmento orientado do qual estamos falando, desse que nós podemos colocar em qualquer posição, basta associá-lo a um ponto do plano cartesiano e este ponto, quando corretamente assinalado, junto com a origem, ele definirá o segmento orientado. Nesse caso, então, por exemplo, o ponto AB pode ser identificado com este segmento que partiu da origem aí e tem extremidade no AB. Nós podemos, assim, identificar cada ponto do plano cartesiano com um segmento orientado que parte da origem e chega nesse ponto. Todos os segmentos orientados de qualquer direção, de qualquer tamanho, de qualquer sentido, podem ser assim representados. O ponto origem, por exemplo, representaria o segmento orientado nulo, aquele que não tem comprimento. Nós vamos aqui procurar representar um movimento um tanto complicado no plano, onde os pontos que compõem a figura, eventualmente, vão mudando de posição com relação aos outros. É um movimento de fato um pouco complicado. Quando essa figura passar daqui da esquerda para a direita, a complexidade do movimento dela vai mostrar para nós, de forma simples, que os pontos, cada ponto dessa imagem aí, dessa figura, vai mudando de posição com relação aos outros. Agora nós iremos exibir um movimento muito mais simples, um movimento onde os pontos que compõem a figura não mudam de posição com relação aos outros. Eles seguem sempre o mesmo padrão, digamos, seguem sempre a mesma ordem. É um movimento de translação. Observem aí, os pontos que compõem a figura não mudam de posição com relação aos outros. Todo mundo está seguindo a mesma ordem. Todos os pontos desse objeto, eu repito, seguiram, portanto, a mesma ordem. Nada mais natural, então, do que tentar ver o representante dessa ordem que comanda o movimento de todos esses pontos. Todos os pontos seguiram a mesma ordem, eu repito. Nada mais natural, então, do que tentarmos ver o que seria um representante gráfico dessa ordem dada igualmente a todos os pontos dessa figura. Podemos representar essa ordem como um segmento orientado que indicou essa translação feita por essa figura. Essa figura sofreu uma translação e essa translação, que foi uma ordem dada igualmente a todos os pontos dela, pode ser representada por esse segmento orientado que pode ser colocado baseado em qualquer ponto do plano. A ordem é a mesma. Dado um segmento orientado, AB, digamos assim, um vetor é o conjunto de todos aqueles segmentos orientados que são equivalentes ao segmento AB. Em cada ponto do plano, nós sabemos
haver um segmento orientado equivalente àquele segmento AB. Aí está em vermelho o segmento orientado AB, um dos segmentos orientados AB, que expressam o movimento efetuado pela figura, que comandam o movimento de todos os pontos da figura, e baseado em cada ponto daqueles que nós tínhamos ali, nós colocamos um segmento orientado equivalente a ele. O vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a um dado segmento orientado a B. Nós costumamos denotar os vetores por uma setinha em cima da letra, justamente para fazer a distinção entre este objeto e uma grandeza escalar. Neste momento, observem que o segmento orientado a B é tão somente um representante desse vetor V. Qualquer representante do vetor V é tão lícito quanto qualquer outro representante desse mesmo vetor, porque dois quaisquer representantes desse vetor são, lembrem-se, equivalentes entre si.